primeira parada que me veio na cabeça, fazer tipo assim, perguntamos o que é marketing para um adolescente de 16 anos e olha a resposta dele, igual aqueles diziam do... E aí, Caio, o que é marketing para você? Cara, marketing pra mim é a alma do negócio. É a alma do negócio, é tudo que o negócio precisa, tudo que a empresa precisa do marketing. Mas não só do produto, mas até o marketing consegue fazer um produto ruim ser bom. Eu acredito muito que é de extrema necessidade para qualquer empresa, qualquer loja, tudo. Marketing para mim é essencial. Interessante a resposta dele, né? Porque a maioria dos jovens hoje acredita que marketing é internet. O marketing é aquilo ali e acabou, se limita. Só que não, né? A gente volta por muito tempo atrás, a gente vê marketing desde os primórdios aí da sociedade das empresas. Muito mais, talvez, do que tem agora, porque hoje a gente tem uma facilidade maior por conta das redes sociais, né? Isso colabora com a E gente. até se perdeu, né? Exatamente. Se perdeu. Então a gente perdeu aquela parada de fazer publicidade mesmo. Hoje é... Pô, e marketing não é só empresa, política é marketing. Claro. Ah, total. Na verdade, a política deve ter criado uma. Certamente. Porque antes era reinado, daí os reinados tinham os conselhos, que daí foi indo para a democracia, né? Isso. E o conselho e a política ficava naquele smart, até para o circo e o pão, talvez seja o primeiro estratégia de marketing. Demais. Primeira estratégia de marketing dos grandes reis era o circo e o pão. Exatamente. Doideira. E a evolução, até pra gente deixar mais didático a conversa, a evolução, segundo os estudos, é de 1 a 4. Talvez com a IA nós estamos chegando no 5º, né? Mas o primeiro, onde era focado só no produto. Era o produto e ponto, porque como a industrialização tinha chegado a fazer a escala, só que era uma industrialização mais robótica, mais assim, manual, quer dizer, você não conseguia ter tanta variedade. Então, o Ford falava bem assim, você pode ter qualquer cor de carro, seria o marketing 1.0. Qualquer cor de carro, desde que seja preto. Porque a única cor de carro da Ford era preto. Porque a tinta secava mais rápido. Então a produção era mais rápida. Era simplesmente por isso, porque o preto era melhor para a indústria. E como o mercado era tão amplo, o marketing não precisava de mais além de um produto diferente. Não tinha concorrente também. A Ford tinha o quê? Um e meio concorrente, né? Sim. Levando em consideração o tamanho do público comprante. Daí depois veio o 2.0. O 2.0 ele já estava começando a falar, opa, o cliente aqui tem algum interesse, olha, peraí, esse carro aí não cabe a minha família inteira, olha isso aqui. Daí vem os concorrentes e começa a falar, eu tenho esse produto um pouquinho diferente, mas não era muita coisa, porque o mercado grande, concordam comigo que não faz sentido eu criar uma estratégia de produto muito ampla? Não faz um sentido. Porque se eu crio, eu vou demorar. Hoje em dia tem experiência, tem não sei o que, um monte de coisa, internet, fazer conteúdo. Foi? Tá gravando. Tem que fazer um monte de conteúdo. Antes não, era tanto público que se eu perdesse muito tempo fazendo o marketing, a estruturação do meu produto para vender para o consumidor final muito complexo, eu perdia, na verdade, a corrida. Daí o marketing 1, marketing 2 e um pouquinho do 3 ainda era assim, produto. Só que no 3 já começaram a ter mais concorrente. Toyota começou a entrar nos países, a Nissan, daí veio o japonês, os chineses hoje em dia no 4. Daí começaram a falar, opa, quem manda na parada é o cliente. Daí vem a definição, o que hoje é estruturação, marketing é estruturação, é a estruturação do produto baseado no que o cliente precisa. Então é a estratégia inteira, você fala marketing é a alma do negócio. De fato é a alma porque hoje a gente distorceu, mas o marketing é a estruturação do negócio inteiro, por isso que é a alma. Então é o ser mesmo. E se a alma tá fraca, o ser ele balança e quebra. Exatamente. E que é uma coisa que tá cada vez mais difícil de explicar, né? Esse marketing mais raiz. Aí quando a gente vai aprofundando, porque hoje a internet deixou um pouco mais simples
as informações e também uma enxurrada, né? Aí fica tudo muito confuso. Sim. Mas eu acho que é isso, já estamos no 4. E com a IA vai vir um 5, eu não sei o que é. Mas provavelmente é menos profissões dentro do marketing. Inclusive algumas profissões do marketing já tá em... Tipo assim, será que vai dar certo? Nós estamos falando de uma profissão, até de uma futura profissão. Que a gente não sabe como é. Você acha que, tipo assim, o marketing ele teve que evoluir através do nível de evolução de consciência das pessoas? Porque, por exemplo, se a gente volta nesse cenário que você falou sobre os carros da Ford, onde podia ser preto e tal, vamos dizer que era mais fácil para o empreendedor colocar esse tipo de narrativa e a pessoa aceitar, porque naquela época talvez o nível de consciência dela não seria tão avançado do que ela tem hoje? Acho que não. Acho que é a partir do 3. Porque a industrialização é que faz esse mercado. Hoje, para produzir um carro, provavelmente precisa de alguns humanos, né? Em algumas fábricas pode ser bem pouquinho humano e é muito descentralizado. Antes era a mesma fábrica que fazia tudo, então tinha que acelerar. Porque era muito público. Ninguém tinha carro. Acabou de inventar o carro. Então mesmo com 15 anos acabou de inventar. Até produzir para uma quantidade absurda. E hoje não, é tanta gente fabricando que daí eu tenho oferta e demanda. A gente volta para o básico do marketing, né? Oferta e demanda. Eu acho que é oferta e demanda. A industrialização aumentou a oferta e daí a consciência do cliente é porque ele vê um monte de propaganda. A consciência foi criada depois que teve mais demanda. Eu acho que é isso. É uma hipótese. É uma hipótese. É porque eu enxergava de uma perspectiva assim, talvez seja porque eu vivo dentro de uma bolha, né? A gente vive dentro de uma bolha do marketing, querendo ou não, as informações que a gente tem acesso ela é baseada na bolha que a gente vive. Mas a impressão que eu tenho é que, conforme foi passando o tempo, as pessoas foi caindo no nível de consciência, tipo assim, isso aí é uma propaganda mesmo. Isso é só mais uma propaganda. Mas por causa do excesso. Exatamente. Aí, porque eu lembro, por exemplo, nos comerciais de televisão, a gente achava mó da hora aqueles comerciais do Bombril, por exemplo. Claro. E a gente assistia e achava aquele negócio maneiro. Mas o Bombril também me quebra, né? Porque de fato é maneiro até hoje. Se voltar a mesma propaganda é maneiro. Pô, e Bombril pra mim foi revolucionário, cara. Bombril, Super Bonder, Gillette. Isso aqui todo mundo, eu falo isso aqui, vocês estão achando que é produto, mas ninguém é produto, não é produto, é tudo marca. Sabe um produto que foi revolucionário? Eu até comentei com o Victor um dia, foi o sabão Omo. A narrativa de marketing dele antigamente era o quê? Vamos deixar suas roupas brancas. Brancas, essa era a narrativa dele. Quanto mais branco, melhor. Quanto mais branco, melhor. Só que aí ele não contava com o advento do Vanish. Não tinha como concorrer com ele, porque o Vanish é um negócio surreal, você coloca a roupa branca, que tá amarela e ela fica branca. E aí, eles olharam e falaram, agora lascou. Veio outro cara, gestor de marketing, que não, cara, a gente só vai mudar um negocinho aqui. E agora, ao invés de deixar a roupa branca, eles falam, não, seu filho ele pode se sujar à vontade. Isso é felicidade, As histórias dele serão construídas a partir da sujeira. Total. Só foi uma vírgula mudada, toda a narrativa, a marca continuou crescendo. E tem que acontecer isso porque o cliente criou uma consciência, né? E tem outro produto que faz aquilo melhor, beleza? E a gente pode conversar também sobre eu acabei de lembrar e esqueci. Vou lembrar não agora. Meu Deus, como que é o nome? Fala a referência. Não, é a mesma linha, que ele mudou mudou de seguir. O Trident. Trident? O Trident, o Subway. Eles tiveram que mudar, é lógico que o Trident e o Subway foi uma linha um pouco mais drástica, né? Mas é sempre o produto muda de acordo com o que o cliente acredita. Então, por isso que a estratégia do marketing, o cara foi esperto de mudar o do Omo o mais rápido possível, porque se ele não pensar no cliente, ele se lasca. Por quê? Menos público. Se eu não penso no cliente, eu não crio um público mais amplo. E atrás a gente começou sem açúcar, né? Acabou de entrar aquela parada sem açúcar, faz bem pros dentes, Ele mandou o Trident era assim, Caraca. Faz bem pros dentes. Daí é lógico que entra os defensores da sociedade, dos clientes, então não pensaram naquilo. E falaram, não, isso aí não pode não, isso é propaganda enganosa. Daí meio que bloquearam. O Subway é a mesma coisa. Propaganda nos Estados Unidos era um cara magro, Era um cara gordo que comia Subway e ficava magro.
O Subway vendia como se não fosse fast food. O cigarro que surgiu, Porque as pessoas iam pro hospital, fumava, achando que aquilo ali ia melhorar o pulmão dela. Total. Fumava dentro do hospital, nada. Só que o cigarro não tinha pesquisa, né? Não tinha. O Subway sabia que não era. Então, na verdade, só que o que acontece? Vale a pena? O Trident tá aí até hoje, pai. Vende pra dar com pau. Não é mais a mesma propaganda, porque ele teve que se adaptar para um bem maior, não é nem o que eles queriam. E o Subway tá aí também. O Subway, quando eles eram do magro, eles abriam um por dia no mundo. Caralho. Era doideira. Eu fui na feira do empreendedor e tinha um dono de Subway lá, que era dono de Cuiabá inteiro, na verdade. Ele falou, hoje o Subway abre um por dia. Era doideira. E assim, balançou, provavelmente. Quem denunciou eles foi o McDonald's. Provavelmente, ou o Burger King, que é mais agressivo, né? E é isso que é legal. O marketing a gente tem que sempre voltar, e eu acho que a Vital tem que fazer isso, voltar para a essência. Pô, o marketing é a alma. E se é a alma, eu tenho que pensar antes de ter minha empresa. Pô, como que eu vou ter uma alma e depois boto no corpo? Não faz sentido. Exatamente. Então eu tenho que pensar antes, porque o marketing vai estruturar, e se a gente transforma a empresa num produto, eu tenho que criar um marketing da minha empresa, ou da estratégia da minha empresa, que é o meu produto, baseado no futuro, que é os meus clientes. E daí eu uso pesquisa de mercado, design, daí eu entro para os ramos do marketing, que é a publicidade em si. Até na criação de uma empresa, pô, dizer, você precisa, antes mesmo da empresa nascer, de começar a vender, deve ter marketing, na minha opinião. É isso, é exatamente isso que eu tô falando. A gente brinca que os empresários hoje, como não entendem, acabam achando que a arquitetura, esquece que a arquitetura ela tem que ser pensada pelo marketing. Quem é seu público? É na pesquisa, depois, antes, quem é seu público? Quanto ele ganha? O que ele gosta? E as pessoas acham que faz isso nas lojas de roupa, acham que faz isso nas lojas de eletrodoméstico, mas não faz. Ele não pensa, ele vai lá e abre, chama um arquiteto, o arquiteto que estrutura tudo isso sem perguntar quem, de fato, como o seu público vive, vamos chamar de persona, né? Sim. Qual que é a sua persona, o que os detalhes. Se vai vir aqui, 50% vai falar, nossa, isso aqui dá nostalgia. Sim. Não tem essa. Eles criam a arquitetura, gastam uma fortuna, e daí chega o marketing, que é as empresas que fazem divulgação, e fala, agora eu tenho R$1.000 para você, o que você pode fazer por mim para mim pagar tudo isso aqui? Não, esse é o problema central que eu acho que envolve todo o marketing, porque as empresas acham, foi o que eu falei no começo, que marketing é tráfego pago, design e copy. Acham que é isso. E a arquitetura, que é pior. Porque exatamente. assim, tráfego pago, até o cara vai sobreviver. Se ele tiver um vendedor bom ali, ele sobrevive. Agora, gastar todo o dinheiro na arquitetura, você pode sair olhando muitas lojas muito bonitas com produto difícil. Por exemplo, tem aqui um na esquina, que eu fico assim, quanto tempo ele vai durar? Eu não acho que dura um ano. Porque não faz o menor sentido o produto dele, na onde ele colocou, que é o básico do Marte 2, eu acho, ou 1, né? Qual a esquina eu vou colocar? Não estou falando nem na internet, é o Marte 2 lá. Onde eu vou colocar? Porque antigamente tinha isso, eu coloco na frente de uma padaria. Sim. Se eu sou uma pessoa que vende alguma coisa que tem a ver com aquilo, então tem a padaria e do lado talvez tenha um mercadinho. Ou melhor, tem uma lotérica que era lotada para dar com pau e na frente uma padaria. Era sempre assim. O picolézeiro fica na frente da onde? Da padaria ou da lotérica. Sim. Era batata. Tem que saber escolher. Antes era assim. Daí hoje você vê, o cara não escolhe e não tem dinheiro pro tráfego pago. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, com o tráfego, a pessoa ela pode sobreviver. O negócio dela pode andar. Só que você percebe que a maioria das empresas grandes, por exemplo, você pega uma Coca-Cola da vida, uma Ford, o tráfego para elas é um elemento que impulsiona muito as vendas, mas por quê? Porque antes do tráfego existia uma narrativa criada sobre a empresa já, entendeu? Existia um branding montado sobre a empresa. A empresa é isso. O tráfego entra para quê? Para impulsionar esse brand para outras pessoas e fazer as pessoas entenderem a marca do negócio, a alma do negócio, tá ligado?
E grandes empresas são construídas assim. Agora a maioria está invertendo a fórmula, entendeu? Antes de criar uma empresa, a galera já vai lá e cria, tipo assim, vamos criar um gerenciador de anúncio, Instagram primeiro, esse negócio de narrativa a gente vê depois. Esse negócio de é igual vamos abrir aqui a estrutura e depois eu penso como eu vou vender, isso aqui passa gente. Exatamente. Mas a ideia do marketing é justamente o contrário, é você pegar, por exemplo, existe muito a ideia de você pegar um problema da sociedade e oferecer uma solução. O marketing entra ali para mostrar esse problema, mostrar a solução e mostrar você como solução do problema. Nesse caso, né? Existem outros modelos de negócio. Mas aí, existe toda uma narrativa que deve ser construída para alcançar isso, né? E que não é necessariamente só com tráfego pago. Você pode sobreviver com tráfego pago. Mas só que se você criar essa parada de narrativa, né, da empresa, o tráfego pago ele vai funcionar muito melhor e às vezes com um negócio nem tão robusto que uma pessoa que não utilizou está utilizando, tá ligado? Porque se você pega... vamos usar agências mesmo, como exemplo, agências de marketing. Grandes agências, você vê as estratégias de tráfego delas, são estratégias extremamente robustas, assim, com hierarquia de campanha, muito dinheiro gasto e tal. Mas aí você vai ver as que dão certo, 2, 3 campanhas que estão rodando. Mas por quê? Porque existe um líder forte, existe uma narrativa bem contada, existe... uma conectividade com um público-alvo muito grande, entendeu? Então, o tráfego, o design, as landing pages, elas entram para complementar isso que já existe, entendeu? Não é como se fosse o salvador da pátria, tá ligado? E nós somos, né? E nós somos. Para a maioria das pessoas. Exatamente. Vitor, eu vou inaugurar, beleza, quando que é? 3 meses. E quanto dinheiro tu tem para inaugurar e quanto tu gastou? Eu sempre começo com quanto tu gastou. Não, eu gastei um monte, gastei nisso, tá na mão de obra e agora tá no detalhe, é mais caro ainda, eu tenho que comprar equipamento. Teve uma vez que um cara falou que gastou R$1 milhão. Daí eu falei, beleza, e o que você pensa sobre mais? Não, eu quero colocar tráfego pago, eu quero 25 pessoas por dia agendando aqui. Falei, que show, você gastou R$1 milhão, você vai gastar pelo menos uns 40, 50 mil, né? Pra botar essas 25 na cidade tão pequena, né? Mas eu não tenho mais dinheiro. Deixa eu por último. E o pior, aí chegou e aquela reunião já tinha me deixado, é uma das coisas que eu mais fico puto ainda. Porque ele tinha me deixado 2 horas, eu não morava nem em Cacoal, esperando. Quando ele chega, depois que ele me avisar que ele ia demorar 1 hora, ele demorou 2, ele chega tomando milkshake com a filha. Oh, nossa, cara. Aí tapa na cara do Magda, eu já fiquei puto, né? Nossa. Porque na época eu tinha um pouco dessa consciência, que a gente vai criando essa agonia, né, do nosso próprio mercado, porque as pessoas não têm consciência e desvalorizam. Nem é por querer. Não tem consciência. O marketing... O 4.0 da internet é diferente da publicidade, da revista. Ela não tinha... Nós não temos uma história. Se for pensar, de fato, não tem história. Eu quero colocar na revista. Até hoje vende revista impressa, porque tem uma bagagem, né? Daí, beleza, ele entrou, daí começou a contar aquela clínica maravilhosa. Eu falei, cara, vou bombar, né? Vou pegar meu primeiro contrato. Na época, meu contrato era de R$3 mil. Vou pegar meu primeiro contrato de 3 mil. Tava saindo de 1.500 para 3 mil. 2018. Beleza, que show. Daí entrei, ele contou tudo, tava dando certo. Daí quando é fé, vem o sócio dele com um fotógrafo. Fotógrafo, o que tem de diferente? Mais perto da publicidade, mais história, porque fotógrafo, ele querendo ou não, tem alguma coisa física, mesmo que não é mais impressa, né? As pessoas entendem o que ele vai fazer. Daí ele falou, aparece a reunião aí, que a gente tem uma reunião com o fotógrafo agora. E o sócio levantou e foi, cara. Caralho. E me deixou e falou, não, é isso. Meu Deus. Cara, a importância, o que aconteceu? Moral da história, talvez não seja por isso, tem um monte de investimentos errados, né? Mas ele fechou em 1 ano e meio. Porque provavelmente comprou as coisas erradas em consultoria, porque estética não é brincadeira. Ainda gastou tudo que tinha na arquitetura, não deixou nada pro marketing, porque a conta é básica, se eu gasto 100 mil, é no mínimo 10%, e olha lá, se você for esperto, você deixa 30% para captar os seus primeiros 300 fãs.
Você tem que mimar, é praticamente, na minha concepção, isso é coisa minha. Eu tenho que gastar o valor de um investimento para praticamente dar os meus produtos. Os primeiros estoques eu posso dar, de tanto que vai custar o meu marketing. Não que o cara não vai pagar, que eu vou dar desconto, não. Eu vou gastar tanto no marketing que é como se eu estivesse dando aqueles produtos iniciais. E eu vou mimar esses caras tanto com meus vendedores, com minha estratégia de marketing de atendimento, que eu vou ter prejuízo. Só que eu não vou chamar de prejuízo, vou chamar de investimento. Assim como fazer arquitetura, comprar um lustre, comprar um sofá. Exatamente. Eu chamo de investimento. Aquelas 300 pessoas, pelo menos 200 vai virar fã. E daí eu começo a não ter mais um problema do mês que vem. Sim. Porque eu tenho 200 pessoas que eu posso contar. E daí eu começo a criar um negócio sólido. Quem disse que eu já consegui fazer um cliente assim? Não consegue, porque sempre chega no desespero para salvar com tráfego pago, porque viu no Instagram que tráfego pago chega da pessoa certa, do jeito certo, lead qualificado, porque a gente faz essas propagandas, né? As pessoas esquecem demais que, cara, pra mim não existe e nunca vai existir um marketing, uma propaganda, alguma coisa melhor do que boca a boca. Pronto. Não existe, nunca vai existir algo melhor do que eu falar pra uma pessoa que aquilo é bom. Nunca vai existir. Só que imagina se você colocar na sua estratégia de marketing, a gente já definiu aqui que estratégia de marketing é a estratégia, a construção do seu produto. E se é a empresa, é a empresa. Levando em consideração o cliente, certo? E daí a gente sabe que o boca a boca é o melhor. Eu não vou gastar na arquitetura todo o meu dinheiro. Exatamente. Eu vou deixar um dinheiro para agradar o meu boca a boca. Fidelizar. Isso é fidelização, isso é estratégia de boca a boca. Eu deixo o cara tão feliz que hoje chamam de experiência, né? Eu deixo meu cliente tão feliz, mas tão feliz, que ele vai trazer pelo menos mais 2. Isso é verdade. Pô, E acabou. acontece comigo mesmo. O ROI com fica todo baixinho, mundo. né? Aqui em Cacoal tem na praça tem uma doceria lá. Foi uma colega minha que foi e ela falou pra mim, Caio, vale a pena ir. E eu fui, pela indicação boca a boca, porque eu já vi propaganda umas 5, 6 vezes daquele negócio. E eu nunca fui, nunca senti vontade, mas ela falou pra mim e eu quis ir. Mas, entretanto, você quer dar as honras? Não, pode falar. Não foi só ela, foi a Sete também. Foi eu a já Sete. queria ir lá. Foi a Sete, porque eu já vi que queria ela ir lá. falou A pra pessoa mim. só fez assim, é como se fosse fazer um fogo, né? Exatamente. Eu preciso de ar, de combustível para manter o fogo e preciso de uma faísca. Exatamente. A indicação, ela pode ser a faísca, né? É um ecossistema. Pode Porque, ser a tipo faísca. assim, eu achava interessante, mas eu falava, eu não vou ali no meu tempo ali que talvez nem vale a pena. Eu não sei se vale a pena. Pô, no Instagram é tudo muito bonito, é lindo. Mas fala comigo, é o Donuts? É o quê? É o Donuts. Donuts. Pô, eu liguei pra ela e falei, o que você vai fazer? Tava sem dinheiro também. Gastou todo o dinheiro, porque assim, quando a gente é investidor pequeno, e eu vou deixar o Donuts, vou falar de mim. Eu fui abrir minha sorveteria, adivinha, em 2014, nem tinha entrado no marketing ainda. Adivinha, como todo mundo. Gastamos tudo nos picolé, gastamos tudo na estrutura, abri com R$300 e estoque. E daí o que acontece? A diferença é que quando você abre, você tem uma oportunidade. Você não consegue agradar ninguém, mas se é comida, você tem um boom de novidade. Então o marketing é bem baratinho. Mas eu fiz igual todo mundo. Abri e não tinha um pique ruído pro marketing. E daí eu tinha o melhor picolé do mundo, que de fato o Fruto de Goiás é o melhor do mundo. Eu tinha um ponto muito ruim, porque eu escolhi igual a cara. Depois eu fui olhar assim e falei, pô, não tem estacionamento. Tem uma placa de pare da frente. Proibido estacionar e parar na frente da minha. Era parar. Ixi, cara, aí é complicado. Pessoa Parar é A sacanagem. pessoa queria só pegar o picolé e ir embora e não podia. É os erros. A gente comete todo mundo. Não podia parar na bendita da Via Loja. Então tinha uma sorveteria que tinha que parar na onde quiser, menos na minha sorveteria. É doideira. A gente comete esses erros como empresário. E assim, o problema é que ninguém aprende marketing também. Hoje você vai falar, não, quero achar um empresário de marketing para ajudar. Hoje é uma consultoria de gestão que ajuda as pessoas a abrir. Sim. E se você tiver sorte de procurar uma consultoria, que eu aconselho bastante,
tem um cara do marketing lá dentro. Mas é muito raro. Eu conheço uma consultoria de cacau que tem uma estrutura de gestão, tem uma estrutura de atendimento e tem um cara do marketing lá dentro. Daí como que eu vou fazer? Nem se ele quisesse atender todo mundo que abrisse, não tem jeito. Não tem como, né? Então falta profissional, é estranho. Além de faltar consciência, que ninguém quer pagar, entende o arquiteto, Sim. ele entende o engenheiro, mas ele não entende o marketing. E mesmo se ele entendesse, não tem profissional para convencer, Isso é verdade. para contratar. Isso é verdade. É um mercado, podemos dizer que a barreira de entrada, ela não é difícil, mas é complicada. Porque é muitos negócios, né? E fora que você tem que conversar com a parte da gestão, que não é simples de conversar, é muito difícil. Não, e sem contar E se o negócio for ruim também, você tem que falar pro cara, não abre. Sim. Daí você vai ser demitido ali, né? Todo mundo vai, como que eu vou entrar no negócio que o meu primeiro negócio pode ser falar, desiste desse negócio que é horrível. Exatamente. E sem contar que o profissional de marketing precisa ser bom. É porque é muito fácil, cara, colocar uma máscara e falar, não, eu sou profissional de marketing. Ir lá e não saber de nada, entendeu? Vai lá e por aqui, imagina comigo. Eu tinha uma consultoria, só não era de marketing. Ela me deixou abrir daquele ponto. Porque eu era muito novo e eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma consultoria. Eu tinha dinheiro, na teoria. Depois acabou, mas na teoria eu tinha dinheiro, então fui atrás de uma consultoria. E ela me deixou. Não faz o menor sentido. Assim, qualquer pessoa com experiência, menos eu, com 20 anos, mesmo eu deveria saber que aquela placa de pare não fazia o menos sentido. Quando eu vendi, a gente foi lá e derrubou a placa de pare, porque a placa de pare não fazia sentido. Aquela rua era uma rua grande, não fazia o menor sentido aquela placa de pare. Daí a gente derrubou e jogou fora quando eu vendi. Sim, a gente vandalizou. E é isso. Foi a solução. O cara que eu vendi, ele tinha mais experiência. Ele olhou pra placa e falou, porra, Vitor. Que isso, cara? Vamos derrubar esse trem. A gente botou no carro e já era. Pô, fácil resolver. O cara é estrategista. O ruim foi que resolveu tarde demais. Não, ele ficou mais uns 3 anos aberto. Sério, cara? Ficou mais uns 3 anos no ponto aberto. O ponto não era tão ruim. Eu até tentei mudar de ponto. Depois ele voltou para esse ponto, porque ele é mais barato. O único problema era a placa de pare. Ele arrancou. Falou, pô, Vitor, não precisava ter saído desse ponto. Caramba. Era só arrancar a placa de pare. Ninguém vai lembrar que essa placa tá aqui. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso, cara, é de como as experiências negativas, elas são importantes para as positivas futuras. Porque, por exemplo, abriu a sorveteria lá, ponto errado, não sei o que, deu dinheiro, mas depois fechou. Cara, mas isso aí colaborou para chegar hoje pra gente faturar aí, sei lá, 880 mil reais no evento Bernotox. Um negócio de estética desse tamanho numa bolha, entendeu? Total. 3 meses. Não, hoje se eu for inaugurar com minhas experiências de idiota, que é 5, hoje eu não vou contar todas, eu inauguro qualquer nicho, cara. Qualquer nicho. Eu ajudo a escolher, não tenho. Daí eu teria que estudar um pouco, porque eu nunca parei para estudar e escolher ponto. Porque eu já nasci no digital, né? Sim. Mas com certeza eu sei que os pontos não fazem o menor sentido. A consciência de que precisa escolher um ponto bom. Sem o Vitor, você vai ter pelo menos uns 30, 40% menos de chance na hora de escolher o ponto. Não sou o melhor, mas com certeza não tem esse profissional. Eles entendem. Esses dias não me ligaram, falaram, Vitor, você consegue abrir? É claro que eu neguei, né? Mas se eu tivesse um pouquinho mais de culhão, eu falei, aqui em Cacau não tem mesmo, você quer, o Vitor? Eu te ajudo, eu vou cobrar tanto. Só que assim, não vou te garantir, porque não é a minha especialidade. Poderia ser sincero, talvez colava. E aí ia ser uma experiência da hora, que eu adoro experiência. Senão você pode fazer igual o Burger King, que fazia com o McDonald's. Você já viu essa história? Não. O McDonald's, ele tinha um grupo de pesquisa muito grande, assim, coisa de milhões, pra descobrir o ponto ideal de onde instalar a sua loja. Sim, porque... E aí, cara, era pesquisa. Aí o McDonald's ia lá, criava uma loja, o Burger King ia abrir outra do lado. Pronto. Ele gastava e pegava... Eu falava muito com meus clientes assim, eu falava, gente, se você é de farmácia e tá pendendo como que entrar pro digital, que é complexo, vai na rede de farmácia grandona e aproveita os advogados dele e acabou.
Só copia, faz o que eles fazem. Vê o que eles colocam, não coloca o que eles não colocam. E fechou. Você entrou no digital, sem gastar um dinheiro. Porque eu não consigo te ajudar. Eu vou fazer isso. Se você quiser fazer sozinho ou quiser me ajuda. Porque de fato, os pequenos e médios não têm a estrutura de marketing que deveria ter. Porque quando a gente fala de marketing de forma global, nós estamos falando de o quê? Antes eram umas 10 profissões, agora é pelo menos umas 15, 20, né? E se não prender nicho, né? Daí tem o cara que escreve, só que eu só escrevo com a estética. Tem o cara que faz design, só que eu só faço design para rede social. Daí você tem que ter 2 designers hoje em dia, o da rede social e o de fazer as outras coisas. Exato. Eu acho interessante. Tanto que uma parada que faz link com isso, que eu acho que tá no livro, né, Hábitos Atômicos, mas O Poder do Hábito. Lá ele conta a história da pasta de dente, por exemplo. O Poder do Hábito, ele vai te mostrar como que você vai abrir um negócio que as pessoas, e você vai criar o hábito das pessoas de comprar o seu produto, na ideia de marketing do livro, né? Então, por exemplo, a pasta de dente, quando ela foi lançada, as pessoas não escovavam dente, não existia esse negócio de escovar dente, fazer higiene bucal, né? E quando ela foi lançada, ela não tinha um gostinho de menta. Então as pessoas não usavam. Aí eles falaram, cara, como assim? As pessoas não estão usando, é um negócio tão bom, é bom pra saúde, tira o mau hálito e tal. Por que as pessoas não estão usando? Contrataram um marqueteiro que na época era chamado publicitário. Foi. Ele falou, cara, vamos fazer um teste. A gente vai pegar e vamos colocar sabor de menta na pasta de dente. Por quê? Porque quando a pessoa termina de escovar o dente, ela vai ficar com um gostinho de menta na boca durante 15 minutos. E aí ela vai ter a noção de que a boca dela tá limpa por conta do gostinho de menta. Exatamente, porque antes ela escovava, acabava, não mudou nada. Não mudou nada, exatamente. Só meu dente. Agora ela escova, sente o gostinho de menta e fala, minha boca tá limpa. O gosto de menta que tem na pasta de dente hoje é totalmente desnecessário, ele não serve pra nada, além de reforçar o hábito de você escovar o dente. É lógico que tá lá escrito que tem gosto de menta refrescante por várias horas, mas não é nada. Né? Exatamente. Mas ele tá lá pra reforçar o hábito de você escovar os dentes todos os dias. É loucura. E aí as pessoas começaram a escovar os dentes todos os dias. Por quê? Escovar o dente, ficava 15 minutinhos com gostinho na boca de menta e falou, beleza, minha boca agora tá limpa. Tá ligado? Show. Essa é a parada do marketing, você implementar hábitos nas pessoas. E até pra gente abrir essa conversa já e contextualizar que a gente começou do nada, né? Nós vamos conversar de forma mais natural, mas sempre com contexto. E hoje nós falamos de marketing no geral, então a gente falou de tudo. Só que no futuro a gente vai ter alguns contextos. Por exemplo, quando a gente fala de abrir ponto, a gente pode colocar um contexto de açaí. Vamos testar aqui? Sim. Açaí, onde a gente abre um ponto de açaí? Ou se vale a pena abrir? Como a gente descobre, levando em consideração alguns básicos de marketing? Eu, Marcos, abriria um ponto de açaí, provavelmente em frente à feira principal da cidade. A feira não, a praça. A praça. Desculpa, a praça principal da cidade. Por quê? A gente sabe que quem é o maior público das praças? Adolescentezinhos que vão, hoje em dia... Principalmente daqui de Cacoal, aqui na porque nossa sai região, daqui da escola e vai pra praça. Aqui na nossa região tem muita a parada de tereré, né? Na região norte, talvez se identifique em outras regiões. Mas aqui na região norte tem muita parada de tereré, então, dá final de semana, a galera se junta, toma um tererézinho na praça e tudo mais. E aí, um ponto de açaí ali. Tá, mas vamos colocar o contexto até de um açaí, que hoje vocês conhecem, a Lugano, que é ali perto da praça. Ali tinha um ponto de açaí, bem pertinho da praça. De esquina, assim, ó. Sério? Fechou. Ixi, é bem aí. Por quê? Bel. Porque essa é a grande questão. Quando me fala público jovem, eu quase entro em colapso. Porque o público jovem, quando a gente fala de concorrência, agora a gente vai entrar até numa parada bem legal. Quando a gente conversa de concorrência, de forma global, um açaí é concorrente do outro. Isso é básico, né? Então, se eu tenho 10 açaí na mesma rua, eu tenho 10 concorrentes. Ótica é muito comum, 10 concorrentes. Só que o açaí é concorrente do sorvete.
Concordam comigo, né? Porque é o gelado, é para refrescar, tem a mesma linha. Sim. Agora, se eu falar que o jovem, concorrência é sobre concorrer àquele limite de dinheiro que as pessoas têm. Então, vamos supor que a gente está falando de jovem. Qual que é a renda de um jovem? Provavelmente a média deve ser uns 200, 300 reais. Por aí. Então, nós estamos falando de abrir um açaí com concorrência para 200 reais. Por isso que morre. Por isso que morre. Daí, talvez, é melhor pensar em abrir esse público. Vamos criar um açaí que não agrade tanto só aos adolescentes, e sim aos adultos. E às vezes é melhor agradar os filhos, nenéns pequenininhos, abrindo um parquinho. Daí leva e o produto é praticamente para os adultos. Daí você cria uma linha de adulto e uma linha de criança, porque a criança só fica brincando. Meu sobrinho vai, ele come um pouquinho e se o brinquedo for bom, ele fica na brincadeira. E pais para os pais. E daí os pais têm dinheiro? Tem mais dinheiro. No mínimo, para divertir com o filho, ele tem 20, 30, 15% do faturamento. Levando em média, vai ter os mesmos 200. Só que aqueles 15% é obrigatório ser para a criança ser feliz. Outra parada. Daí diminui a concorrência. Então eu não abriria numa praça. Hoje. Antigamente, quando era muito movimentada, aí eu abriria porque era de todo mundo. E as crianças que vão na praça é uma coisa para se pensar. É lógico que nós estamos fazendo uma pesquisa. O ideal é fazer uma pesquisa, mas negócio pequeno não tem dinheiro para pesquisa. Isso é verdade. É fato. É isso. Então a gente tem que imaginar mesmo. É isso que a gente faz. Quando uma criança, às vezes é conversar com os pais mesmo. Por que você vai na pracinha? Eu já conversei com 5. Quando eu não tenho dinheiro, eu tenho que agradar o meu filho. E eu vou na praça. Quando eu tenho dinheiro, eu levo em algum lugar que tem brinquedo, porque daí eu como, ele come. Faz sentido. Então eu vou na praça, o público de família vai na praça quando não tem dinheiro. E o pouco dinheiro que tem é pro churros, é pro picolé, é pra coisa que não passe de 20 reais. Mudei de ideia. Bom, mas fala você agora. Aconteça, faz. Cara, eu acho que se eu fosse colocar uma açaiteria, seria num lugar que não tem. Por exemplo, aqui... Certo. Uns lugares pra mim aqui em Cacoal que tem menos é Greenville e no Embratel. Cara, eu vou fugir um pouquinho do açaí e eu vou pra borracharia. Certo. Esses dias eu tava lá no Embratel, cara, meu pneu da minha bicicleta deu ruim, saiu, quebrou a câmera, minha câmera foi pra fora, deu ruim. Eu precisei ir andando do Embratel até o centro para poder arrumar minha bicicleta. Se eu tivesse uma bicicletaria, uma borracharia ali no Embratel, eu teria ido lá, nem que eu tivesse gastado o dobro, eu teria gastado. Agora um açaí, cara, eu por lá mesmo, eu não acho um lugar que vende sorvete, que vende isso, que vende açaí e tal. Um negócio para agradar um público que precisa se deslocar muito longe pra comer. E paga mais caro às vezes no delivery, cara, né? Sim. A minha namorada mesmo, ela desiste de comprar comida, pedir delivery, porque é muito caro o frete. E ela mora no Greenville. Greenville é pancada. Pancada. Show. É uma coisa que você pode de fato cobrar mais caro se as pessoas entenderem que fica mais barato que a taxa. Sim. Agora, minha nova ideia. Qual que era a minha impressão antigamente? Pô, açaí foi feito pra tomar à tarde, pra refrescar, né? Já que tá quente. Totalmente errado. Porque as pessoas costumam pedir mais à noite. Açaí. Sim. Porque não tá no trabalho. Exatamente, chega em casa. E uma galera que costuma comer muito açaí e pizza, é a galera que acaba de sair da igreja. Total. Principalmente igreja evangélica. Demais. Demais. A galera sai... Tem hot dog e açaí que só vive da igreja. Exatamente. Dependendo do tamanho. Exatamente. É aquele boom. E daí o resto é só pra sobreviver. Exatamente. Lá em Madison, uma cidade de 17 mil habitantes, pô, tem uma igreja, Assembleia Evangélica, né? Ela fica longe, distante da cidade, cara. No fim, cara, assim, muito longe mesmo de tudo. E na frente dela
tem Um açaí. uma lanchonete. Uma lanchonete. Que funciona há 17 anos, cara. E o cara tá lá, firme e forte, sendo sustentável. Se o ponto é dele e ele tem uma estrutura pequena, ele mesmo consegue atender ou mais um que seja da família, talvez a conta feche, né? Mas daí ele não pode ter tanta ambição. Né? Exato, não, ele não tem, exatamente. É isso, é sobre isso. Ó, mas assim, vamos lá. O que eu faria? E eu já tivesse aí, então é fácil. Revolucionária a ideia aqui, hein? Vai Teve uma desse- ideia aí que trouxe pra Rondônia, que eu soube. É, outro nível. Tá, mas eu acho que até disso depois eu conto. Público. Quando a gente vai abrir, antigamente abria onde passava pessoas. Então, de fato, você via pessoas que sentavam para ver quantas pessoas começavam a contar. Faz uma pesquisa quantitativa. Passava e contava. E faz sentido, porque no centro, por que é mais caro? Porque passa muita gente. E daí, ali a gente já sabe que passa. Mas e no bairro? Será que passa gente suficiente? Será que a velocidade desse? Será que as pessoas não preferem sair do Greenville e ir para outro lugar para ter um ambiente maior? Por causa da criança? Será que eu vou ter dinheiro para abrir, para concorrer com as pessoas de fora? Porque é o mesmo dinheiro. Então, se eu vou pegar minha família e vou lá, ou minha namorada, e vou lá e tem alguma coisa especial que tem só pro meu filho e no Greenville não tem, talvez não seja o suficiente. Daí nós estamos falando de público. Mas tá, se quer fazer sucesso no Greenville ou na praça, você tem que ser criativo. Hoje você tem que ser... Hoje tem que ser... Tá lá o nosso super Alan, tá falando que abaixar o custo, eu acho que talvez seja isso. Na praça tem trailers, né? Trailers a gente abaixa o custo e fica no meio da muvuca, né? De fato, faz sentido. É verdade. Porque na esquina as pessoas, elas não queriam, fora que a esquina quase não tinha estacionamento, eles não gastaram em marketing, daí beleza. Mas voltando, criatividade, pô, por que de fato... Quando eu tinha uma sorveteria, eu trouxe a barca de açaí para a Rondônia inteira. Fui eu. Pode anotar aí. Foi eu que trouxe a barca de açaí de São Paulo. Então, copiei barca de açaí, a terra do açaí. E a barca de açaí foi inventada em São Paulo. Lá, em algum lugar por lá. Mas eu trouxe para Rondônia. Sabe como que eu fiz o meu marketing? Com R$90. R$90,300 por mês. Antigamente 2017, a TV ainda era forte, mas estava em declínio, principalmente a Rede TV e as menores. Então tinha programas pequenos que eles cobravam R$300 para ir uma vez por semana falar do seu negócio no programa deles. Era um programa de esporte, de carro esportivo. Ele pegava carro, fazia teste. Uma vez por semana ele falava e uma vez por mês ele ia fazer vídeo. Por R$300. Quando ele me falou aquilo, eu falei, R$300 eu pagava pelo vídeo. Daí peguei a barca de açaí, enchi ela, era 1,5 kg. E fiz o vídeo montando pra TV e o povo comendo. Daí peguei R$90 e impulsionei. E ainda contratei um menino chamado Humor PVH. Que o Facebook bombava, né? Eu sei. Tinha 100 e tantos mil. Quase chegando a 200. A orgânico dele batia 100 mil pessoas. Cada postagem. Era Porto Velho inteiro, praticamente. A gente aprende muito, né? E daí, ou seja, então eu juntei R$90 de tráfego pago no Facebook. O Instagram existia, mas a gente nem botava dinheiro lá. Sim. Daí paguei o meu PVH com açaí. Ele comia à vontade. Ele levava a galera dele, comia pra dar com pau. E paguei R$300 o vídeo pra montar. Passei de uma semana pro outro de 30 kg de açaí para 130 kg de açaí no final de semana. Eu tinha 12 meses e as pessoas iam embora. Era aquela loucura. Então, voltando ao raciocínio, local, levando em consideração o nosso concorrente, principalmente açaí, que é muito concorrido, a barreira de entrada é muito pequena. Preciso de açaí, tigelas e às vezes nem tigela, plástico, né? Que eu compro lá e fruta e fechou. Uma pessoa faz. A barreira de entrada é muito curta, é muito pequena, então eu tenho que ser criativo. Então eu terminei a barca de açaí, todo mundo inventou.
criei o vulcão de açaí. Começaram a inventar, mas foi um pouco menos, porque o hype foi menor. Mas passou o boom do vulcão de açaí, eu criei a roleta de açaí, que é aquelas coisas assim que vem de petisco, né? É, da hora. Daí eu colocava um em cada um, foi eu que levei pra lá também. Daí toda vez que é o que os grandes fazem, toda vez que vem um concorrente, o negócio não deixa acontecer, porque eles têm dinheiro para baixar o preço, eles têm dinheiro para fazer oferta e eles têm dinheiro para criatividade. Isso é interessante. Exatamente. Daí tem perfis hoje, você pode abrir em casa. Se você conseguir criar uma história criativa para viralizar, você talvez não precisa nem de ponto. E outra coisa, se é no Greenville, pô, abre uma barraquinha lá, bote uns açaí para ver o que cola. Exato. Para fazer um MVP, por que não? É muito mais barato. Talvez você vai gastar R$1.000, R$2.000, mas você vai descobrir se é suficiente, né? Aquele volume, se as pessoas vão parar para comer, pelo menos. E você vai perguntando para as pessoas que param: por que você parou? E se eu abrir uma... E começa a fazer pesquisa enquanto ganha um dinheirinho e testa seu negócio. E como você ia estar lá dentro, você ia poder utilizar essa parada do frete ao seu favor. Falar, cara, você vai pagar R$12 de frete para trazer aqui, sendo que eu posso te oferecer aqui uma parada, tá ligado? Total. E daí, levando em consideração isso, você consegue concorrer, você pode até escrever. Exatamente. Aqui é mais barato porque você não paga frete. Exatamente. Esse era um bom gancho. Topzera. Boa ideia, hein? Boa ideia. O açaí lá tem um monte de terreno baldio, né? Terreno, cara, boa ideia. Vital açaí. Mas tá, eu acho que para finalizar aqui a gente dá um resumido. Marte é uma parada global. Então vamos chamar de matéria. Quando a gente vai fazer o ensino médio. O ensino médio é o que a gente faz, né? No final a gente sai formado em ensino médio. Só que dentro tem umas 14 matérias. Por aí. E o Marte é praticamente isso. E organizar o ensino médio inteiro, que é organizar o que vai ser ensinado no ensino médio, que é o Marte que faz. Então sempre procurar antes, sempre dar uma estudada antes, fazer pesquisa de mercado, não investir de uma vez. Pega um pouco de produto, se você quer abrir uma loja de roupa, pega um pouco de produto, começa de sacoleira mesmo, que pode ser que aquele nível você não tenha tanta diferenciação para abrir. Ou às vezes, como acontece muito no interior, é tão diferente a franquia que dá merda. Sim. Não faz aquilo, não pode até dar certo em 3 meses quando você tem sorte, você recupera um pouco do dinheiro. Aqui tinha um negócio que chamava Calzone, que era de calzone, que é quase uma franquia. Deu ruim, porque era só um produto para um público muito seleto. Então eu estou reduzindo drasticamente o meu público e sem criatividade. Sem nenhuma criatividade. Provavelmente gastou também tudo na fachada, que é caro pra caramba a franquia. Sim. Então eu acho que é esse o resumo. Começa a pensar no marketing como um macro, onde daí você usa as ferramentas que tem, não é todas. Eu tenho quando eu falo de mídia social, é pelo menos umas 10 mídias sociais. Que a gente esquece do Pinterest, a gente esquece do LinkedIn, porque a gente não usa aqui. Mas existe um monte mesmo. A arquitetura, por que não usa Pinterest? Não consigo entender. Exato. Porque segue moda, não pensa no marketing como uma estruturação do produto, como uma estruturação, como você falou, a alma do negócio, como você falou, fazer o macro para depois só impulsionar. Sim. E é difícil porque é caro, só que se você não gastar dinheiro tudo na fachada ou no lustre, que é pior, quando você entra tem um lustre de R$30.000. Eu já entrei em loja, quanto custou? R$30.000 e com orgulho. Beleza, quanto você tem para impulsionar? R$2.000 dá? R$1.000 dá? Ainda pergunta se dá, o cara nem oferece. Porque tá pensando no final. Ele esqueceu, na verdade ele não tem consciência que o marketing não é aquilo. Esse é o grande problema. A consciência nossa tá muito pequena. Do nosso público, das empresas, porque a transição do 1, querendo ou não, pro 4 foi rápida para dar com força, né? Sim. Então é isso, eu acho que é isso. Vai ser incrível essa conversa de contexto. Aqui nós temos o Marcos, aqui nós temos o Caio. Prazer. Os dois estão numa jornada de aprendizagem de marketing, e eu também, porque o marketing
Agora a gente sabe que é uma matéria gigantesca, tem pelo menos umas 20 profissões para jogar por baixo. Por aí. Então aprender tudo achar que sabe marketing é até um erro, é arrogância mesmo. Pro pessoal me chamava de dinossauro do marketing. Mas eu não sou velho não. É porque eles eram tudo muito novos. Nunca teve ninguém maior com mais de 25 aqui dentro. Sério? Sempre Caraca. 18, 19, 20, igual vocês. E a gente vai conversar, vai ser um papo legal. Esse aqui foi pro YouTube, tá indo pro YouTube. E foi o primeiro. É De isso. muitos. Valeu. Vamos